O segundo aniversário da invasão russa à Ucrânia, que acontece dia 24 de fevereiro, está a aproximar-se e os ucranianos estão a fazer um balanço do conflito. De acordo com fontes da ONU, a guerra na Ucrânia fez cerca de 30 mil vítimas civis, embora os números reais sejam provavelmente mais elevados. My friend yesterday died in war, and I come here to buy some flag and stay here. We want to stop this war. We want freedom. How old was your friend who died yesterday? What happened to him? Sniper. Depois do fracasso da tão esperada contra-ofensiva ucraniana, os peritos afirmam que a guerra está num impasse, numa altura em que o apoio financeiro e militar dos Estados Unidos está em causa e em que a Ucrânia enfrenta uma grave escassez de munições. O presidente ucraniano demitiu o chefe das Forças Armadas. You're absolutely right. It's very difficult, still difficult situation in Avdiivka, in Zaporizhzhia regions, many of practically in all front line. Sometimes it's necessary to look exactly to the fact and believe we will be just strengthening our positions and once again be sure and believe to the victory of Ukraine. Enquanto o líder de Kiev continua a apelar aos aliados ocidentais que mantenham um apoio económico e político à Ucrânia, no país já se fala numa reconstrução apoiada pela União Europeia. The worst that, as you have heard, that they still have constant drone attacks. They are constantly under pressure, especially their heating systems, water treatment facilities, this critical infrastructure which Russians deliberately targeting. Although the Ukrainians were able to repel the Russian army within 1 month of its brutal takeover of Berdyansk, it left destruction and trauma in its wake. However, Ukraine says its priority is to get people living here again, to reconstruct these apartment buildings and to having life as it once was eventually. Shona Murray, Euronews, Berdyansk, Ukraine. Na semana passada, a Polónia, juntamente com a Alemanha e os Países Baixos, assinou em Bruxelas o Schengen militar. O acordo facilita a mobilidade de tropas nos territórios dos 3 países. Vai também proporcionar um corredor de ajuda à Ucrânia e apoiar, se necessário, o flanco leste da NATO. Doświadczenia z tego, co się dzieje na Ukrainie, z wojny pełnoskalowej, jak ważne jest szybkie przemieszczanie się wojsk sojuszniczych, spowodowało, że podpisaliśmy umowę ułatwiającą mobilność wojsk polskich, Republiki Federalnej Niemiec i Królestwa Niderlandów na terytoriach naszych państw. Nie da się przejść obojętnie wobec tego, czego doświadczyli Ukraińcy. Jeżeli chcemy mieć siłę sojuszu, to mobilność sojuszu jest najważniejsza. Mobilność naszych armii pomiędzy sobą i dla siebie. O Schengen militar é mais gesto de apoio à Ucrânia que está há quase 2 anos em guerra com a Rússia. Passo inicial para criar uma zona militar alargada na Europa. This is a next step in integration, and with the growing geopolitical challenges that we see in the world, it has become even more important that there is fast military mobility, there are smooth logistics. We call it a harmonized military corridor, but that's why we thought this is essential. It's the first of its kind, and we are very proud that we as 3 countries have been able to achieve it. And all our 3 countries are very actively supporting Ukraine. This is only a small example, but it is also for us, it's a symbol of how we are supporting Ukraine, and in that sense also are contributing to defending Europe. Para os especialistas, o acordo é legítimo e necessário. E se for preciso defender o continente, não pode haver obstáculos. As a mechanism allowing quick and effective transfer of forces, transfer of hardware, equipment, transfer of ammunition, any mechanisms that removes borders and constraints which hamper rapid military deployment is simply necessary. Initiatives such as military Schengen are important for Poland, a neighbor of Russia and Belarus. Firstly, for the security reason, but secondly, also in terms of its relations within the EU. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw.
Tem sido uma corrida contra o tempo para resgatar cerca de 1.500 cães vadios de um abrigo na região russa da Buriácia, perto da fronteira com a Mongólia. Uma nova lei que entrou em vigor no verão passado dita a eutanásia dos animais ao fim de 30 dias depois de capturados. Para evitar a morte desses animais, Nargisa Mominova, diretora de um abrigo local chamado Ananda, registrou centenas de cães em seu nome e pediu a dezenas de voluntários que fizessem o mesmo, mas não é suficiente. С помощью волонтеров мы пытаемся сократить численность животных в приюте и максимально вывести животных, спасая тем самым их от эвтаназии. Numa longa viagem de comboio, conseguiram resgatar cerca de 600 animais, levando-os para outras regiões da Rússia, incluindo Moscovo e Vladivostok. As autoridades da Buriácia foram as primeiras a adotar a lei que dita a exterminação de cães vadios. Todos os animais capturados na rua podem ficar até um mês em canis ou abrigos. Durante esse tempo, se não tiverem um novo dono, serão eutanasiados. O Papa Francisco celebrou no domingo a missa de canonização da primeira santa argentina. Mamã Tula, como é conhecida, foi uma leiga do século XVIII que cuidou dos pobres e que ajudou a manter viva a espiritualidade jesuíta na Argentina. Quando prendiamo le distanze dalle altri per pensare a noi stessi, quando riduciamo il mondo alle mura del nostro star bene, quando crediamo che il problema siano sempre e solo gli altri. In questi casi stiamo attenti, perché la diagnosi è chiara, è lebra dell'anima. Mamã Tula é muito acarinhada pelos argentinos e, em particular, pelas mulheres que a encaram como um modelo de força. La primera mujer santa es realmente un paso enorme y lamentablemente es hoy, ¿no? Qué lástima que no pudo ser antes, pero bueno, de a poco las mujeres empezamos a ser visibilizadas. A cerimónia marcou o primeiro encontro entre o Papa Francisco e o presidente da Argentina, que se abraçaram efusivamente, apesar de no passado Milei ter ofendido o Papa por este defender a justiça social. Centenas de cidadãos juntaram-se em frente ao Palácio Presidencial em Budapeste no sábado à noite para celebrar a renúncia de Katalin Novák, presidente da Hungria. Mas, ao mesmo tempo, sentiram que não é suficiente para mudar o sistema. Utána élethosszígtartó jutalmazás, testőrség, lakás, pénz, és azt mondja, és? Nem ő a főbűnös, hanem ott az első láncszemek között kell keresni. Úgyhogy őt jó indulatúnak gondolom, de tudom, hogy nagy Orbán hívő. Hogy ki kéne deríteni az igazságot, és hát félő, hogy most is az ő emberük fog oda kerülni. Poucos minutos depois da renúncia de Novák, a ex-ministra da Justiça, Judith Varga, também anunciou a retirada da vida pública. Varga foi a ministra que assinou o perdão concedido ao ex-diretor. Novák demitiu-se depois da polémica em torno de um indulto que a presidente concedeu a um ex-diretor de uma instituição do Estado para acolhimento de menores. Nos Países Baixos, as universidades querem reduzir o número de estudantes estrangeiros e facilitar o acesso a estudantes locais. Este é o objetivo de 14 instituições da Associação de Universidades do país. O plano que as universidades querem implementar não é novo. Há anos que esta questão está sobre a mesa política, mas nada foi feito. O problema é claramente económico, já que cada estudante estrangeiro gera em média 17.000 euros por ano. O Parlamento Europeu votou a favor de uma regulação mais flexível para a utilização de novas técnicas genómicas, conhecidas como NGTs, em plantas. Alguns especialistas argumentam que o nosso sistema alimentar poderá tornar-se mais sustentável com esta ajuda, já que as plantas podem tornar-se mais resistentes às alterações climáticas e às pragas. Mas o que são exatamente estas técnicas? Les nouvelles technologies permettent de cibler plus précisément d'une manière chirurgicale, comme un ciseau, les gènes au sein du génome, d'une manière bien précise, sans toucher toutes les autres parties du génome, et introduire la fonction ou améliorer la fonction qu'on veut. Donc il y a un gain de temps qui est énorme, et c'est encore plus important que c'est plus précis, et on va cibler que la partie qui nous intéresse à améliorer.
O professor Bendaman acredita que as NGTs poderão ter um papel crucial a lidar com o impacto das alterações climáticas na agricultura. Ele espera que evitem perdas de colheitas causadas pela floração precoce, algo que acontece cada vez com mais frequência. Em toda a Europa, este método é atualmente regulamentado de forma semelhante aos organismos geneticamente modificados, os GMOs. Mas quão semelhantes são as duas técnicas? Ces technologies sont totalement différentes de la transgénèse qu'on utilisait avant, puisque dans la transgénèse, on introduit un gène nouveau. Ici, on ne fait que modifier un gène déjà présent. No entanto, alguns agricultores e antigos agricultores, como o Christian Feuderé, consideram estas plantas modificadas com NGTs potencialmente prejudiciais para a agricultura. Les NGT font partie de mes revendications et des revendications de la Confédération paysanne. C'est une grosse inquiétude si ça passe parce qu'on part sur le brevetage du vivant et avec toutes les dérives qu'il peut y avoir, on sera sur une agriculture encore plus productiviste, capitaliste et tout ça. Na Europa, nos últimos 50 anos, houve um declínio de 30% nas colheitas, o que levou algumas pessoas a defenderem uma mudança na forma como a agricultura é gerida. Ainda assim, apesar de o método NGT ser utilizado noutras partes do mundo, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos alertou para os potenciais problemas de segurança que poderão estar envolvidos.